Vidas negras importam. Nos braços de Oiá, Lívia Sabina. No chão das terras que andei, difícil foi plantar dendê. Plantei, vim aqui louvar o seu rolê, dizer que eu não desanimei nos braços de Oiá. Deitei, adormeci e acordei mais eu. Rainha feito manhinha, sozinha é quem não tem suas guias. Encantei e quanto ao sorrir, me desarmei. Nos braços de Oiá, Nívia Sabino. Salve! Meu nome é Plínio Camilo e eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento. E, como nós estamos no mês de agosto, recordando que nesse agosto estamos comemorando 3 anos do Nota de Escurecimento Gerações. E eu agradeço imensamente a todas e todos que assistiram, participaram, sugeriram pauta, incentivaram e que venham outros 300. E hoje, em especial, eu ofereço esse Nota de Escurecimento a Thaís Santana e ao Oliver Thaís. E hoje eu tenho o prazer de apresentar, chamar todos e todas assim para conversar. Nice Neves. Salve, Nice. Bem-vinda, querida. Salve. Salve, Nice. Muito obrigado a sua presença, querida. Olá, boa noite a todos. Muito feliz por estar aqui. Gratidão pelo convite. E é sempre bom poder, né, através de amigos comuns, né, a gente está conhecendo pessoas novas, né? É importante. A literatura, o amor pela literatura nos une, Com né? certeza, com certeza. Então, já agradeço ao Ney essa ponte que fez, né? Muito obrigado. E é isso, querida. Por favor, se apresente. Bem, é, meu nome é Nice Neves. Eu nasci e moro em São João de Meriti, aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu sou professora da rede pública municipal aqui de Caxias e do Rio. Atuo como dinamizadora de leitura literária e sou escritora e poetisa, né? Sou mãe do Gustavo, sou sonhadora por opção e assim, é, acho que a literatura é resistência. Eu acho que um pouco da minha trajetória é um pouco disso, porque 19 anos sem escrever não são 19 dias, né? E faço parte também da Academia de Letras e Artes São João de Meriti, aqui em São João, e também, que a pessoa é meio hiperativa, né? De alguns coletivos, coletivos aleatórios, Marimba Literária, Grupo de Mulheres em Pondá e Encantadores de Letras. Então, é um pouquinho de mim, né? Sempre gostei de, assim, sou de uma família humilde e na minha infância eu não tinha essa questão dos livros dentro de casa. Né? Quando eu escuto alguém falar, nossa, mas eu, meu avô tinha uma biblioteca, eu olho assim, sabe, uma invejinha, né? Uma inveja boa. Mas esse não foi o meu caso, né? Então, eu trabalhava, eu lia, na verdade, os livros de comunicação e expressão que tinha na época, né? E depois, com 9, 10 anos, eu passei a fazer meus poemas. Só que naquela época eu achava que eu tinha que rimar tudo. Eu tinha que rimar coração, sensação, emoção, ão, ão, ão. E depois eu parti para a questão do diário, né? A minha adolescência. Já do 13 anos já estava fazendo os meus diários. E é muito interessante, né? A gente colocar essa questão da escrita do diário, né? Como ela que é importante.
E aí, o que que aconteceu? Quando meu pai faleceu, quando eu tinha 15 anos, né? Na verdade, faltava 2 semanas, né, para fazer 15 anos. Aquele foi um baque muito grande para mim, porque eu tinha escrito algumas coisinhas, desabafos de adolescente, e que eu estava assim meio chateada com ele. E aí, quando ele faleceu, aquilo mexeu comigo e eu acabei travando. Eu não consegui mais escrever. E isso foram 19 anos, Plínio. 19 anos. Então, eu continuei lendo, porque eu gostava muito de ler. Ajudava minha mãe costurando. Quando dava, né, comprava um livro lá no sebo, que achava aquilo máximo. E o meu primeiro emprego, eu fiz formação de professores, e o meu primeiro emprego não foi como professora. Eu até poderia escolher, na época do concurso, eu tinha a opção do Estado para fazer concurso para professora, mas eu não quis. Eu quis fazer para agente administrativo auxiliar de biblioteca. Então, eu passei nesse concurso e trabalhei numa biblioteca que ficava, né, nos CIEPs, mais conhecidos como brisolões, né? E foi uma época assim, não ganhava muito, mas eu li muito. Então, esses quase 5 anos foram anos assim muito de muito aprendizado, sabe? Trabalhei com pessoas maravilhosas que eu tenho contato até hoje e fui seguindo a vida até que eu depois de 5 anos achei que eu tinha é, que realmente começar a dar aulas, comecei a trabalhar, passei no concurso mesmo, né, para professora. E aí a situação que me fez voltar a escrever foi justamente uma situação muito complicada que a gente passou na escola que eu trabalhava no Rio, aqui em Costa Barros, que um aluno da escola foi vítima de bala perdida e faleceu, né? E aquela situação daquela criança atingida dentro da sala de aula, né, do CIEP, mexeu muito comigo e eu comecei a escrever, né? Na verdade, ele faleceu agora, né, nesses períodos de final de recesso de julho, nós ficamos próximo ao recesso, nós voltamos depois em agosto, aí teve um princípio de arrastão, ainda teve isso também, e eu lembro disso como se fosse hoje. Eu cheguei em casa e passou um filme na minha cabeça de muitas situações que eu já tinha passado ali com o caveirão, N situações, com as crianças no corredor, e falando para as crianças, não, fica calma, e lembrando disso tudo. Então eu peguei um papel e comecei a escrever. Eu posso ler o poema que eu fiz? Tá. Por Então favor, leia. Leia o sim, poema se querido. chama Medo. Medo. Subitamente emerge, vindo à tona como um iceberg. Congela meu ser, invade minha alma, sufoca a razão. Busco refúgio das areias da praia. Parece inútil nadar contra a correnteza. Maremoto, tsunami, redemoinho de sensações. Afogado em lembranças, me deixo levar simplesmente pela maré, em rota de colisão junto aos rochedos. Ressaca. E aí, a partir desse poema, que foi uma catarse, na verdade, né? Eu comecei a escrever. Isso foi em 2010. 2011 fiquei grávida do Gustavo. E 2012 eu já tinha plantado uma árvore, né? Já tinha um filho, então eu falei, agora eu vou publicar um livro. E é uma aventura você ser um escritor independente, como é o meu caso, né? Ser
escritor independente publicar de forma independente do Brasil. Eu até brinco com os lugares onde eu vou, eu digo até que é como se Hércules escapou de uma boa, porque ele ficou só nos 12 trabalhos, né? O 13º poderia ter sido esse. Ou não é. Não, você publicar um livro, esse é o 13º e quarto e quinto, porque você publicar de forma independente já é um trabalho, né, terrível. Você ser negra, negro, publicar independente Mulher, é mais ainda. É mais ainda. a conjuntura. E assim, aí Boa. eu comecei a ir nas escolas, porque como eu era professora de sala de leitura, conheci uma colega aqui de uma escola, conheci de outra, mas realmente é uma coisa muito difícil, porque as pessoas chegam para você e falam, Nice, que o meu é esse aqui, ó, Epiderme Poético, ó, é o de poesias. Eu lancei em 2012, e as pessoas falavam assim, Nice, tem certeza? Olha, será que vai vender? E as pessoas ficavam naquela preocupação, sabe? Mas, como a gente é brasileiro e não desiste nunca, eu resolvi literalmente pagar para ver. E embarquei nesse sonho, né? É, como eu moro em São João de Meriti, nós temos. Eu coloquei isso na minha cabeça, né? Que alguém tinha que realmente sair ganhando com essa, essa história. Então, eu acabei conhecendo um espaço aqui em São João, que é a Casa São Francisco de Assis, com abrigo de idosos aqui em Vilar dos Teles. E a cada exemplar que eu vendo, 10% eu faço uma doação para a instituição, né? E assim, foi muito interessante porque a gente vai na escola, fala da instituição, a escola faz gincana, levando material, os professores e funcionários fazem doação de fralda geriátrica, né? Então, no final das contas, todo mundo sai ganhando, né? Mas é uma aventura, assim, é complicado, é bem complicado. Tem. Mas fala, primo, que eu falo Não, muito. não, eu tenho diversas questões para falar, mas imaginar assim. Primeiro, conta para gente, ou pelo menos dá um rabisco, né? Escurece um pouco o que é esse CIES, né? Porque agora a gente tem, mas muita gente isso está longe. Você falar Brizolão, você foi para o século passado, né? É, Exato. Então, seria interessante o que foi isso e, principalmente, o que foi isso naquele momento político que nós estávamos, o CS, né? Se você puder sim, contar, sim. Eu ler, acho relembrar. que eu fiz concurso em 94, né? E eu realmente é muito. Eu acho que como que a gente vai. A maturidade vai. Como que é importante a maturidade? Porque a Nice, que fez o concurso na época, em 94, eu era uma, né, tinha 18 anos, não, eu queria, né, trabalhar, queria ajudar em casa, mas eu não tinha realmente a dimensão política daquele espaço que eu trabalhava. Eu levei muito tempo, mas muito tempo mesmo, para entender como que o CIEP, que era tão chamado de bisolão, né? Já aconteceu uma vez de eu procurar um CIEP e eu falava assim: Você conhece a Manuel CIEP? Não, não sei o que é isso, não. Brisolão. Ah, sei, aquele ali. Porque as pessoas, né, associavam ao Leonel Brizola e realmente eu acho que muita gente até hoje acaba não tendo essa não consegue perceber a importância daquele espaço de educação para a população periférica. Porque a criança está passando ali o dia com a questão do dentista, com a questão de várias estudos dirigidos, com professores, com uma biblioteca, que eu posso dizer porque eu trabalhei lá 5 anos. Aquele período que eu trabalhei, o acervo era o acervo. Então, tudo aquilo que eu não li de literatura infanto-juvenil na minha infância foi o que eu li enquanto eu trabalhava com as crianças. Né? Eu ampliei o meu repertório leitor realmente
a partir do momento que eu fui trabalhar no CIEP, né? No CIEP, no José de Castro, aqui em Parque Alian. Então, assim, é, da criança é, perceber que ela também tem direito à leitura, que ela tem direito ao conhecimento, né? Que um bom livro ele ele tem direito a ter esse acesso e ele tinha. Então a gente trabalhava também, tinha escala do final de semana. Então era eu e a outra menina, a Fernanda, depois chegou uma outra menina. Então, final de semana, sempre tinha, na parte da manhã, a biblioteca estava aberta. Então, a gente recebia doações de livro, mas o espaço, a gente emprestava livro para as crianças da escola, mas também emprestávamos para a comunidade. E, assim, é tão interessante isso que o meu filho estuda aqui numa escola na Pavuna, e a mãe de um dos alunos que estuda com meu filho, quando ele estava no pré um, não, pré 2, falou assim: Nice, deixa eu te fazer uma pergunta. Você trabalhou lá no Josué de Castro? Eu falei, trabalhei. Então, eu não estudei lá, não, mas eu pegava livro lá. E eu lembrei de você. E nisso já tinha se passado. Eu saí, ela falou isso comigo, foi em 2017. 2017. Eu saí do José de Castro em 1999. Então você vê como que o trabalho de atendimento, né, como é que isso marca as pessoas, né? Então o que está faltando muito hoje é justamente uma política de livro, leitura e biblioteca, para que os municípios, para que os estados, para que as escolas, para que todas as bibliotecas comunitárias, para que todos os espaços possam realmente ser um espaço onde tem essa leitura literária, onde as pessoas possam realmente ter acesso, porque o livro ele ainda é muito caro. Então, nosso público-alvo, as nossas crianças, a família, ela não vai ter condições de comprar um livro da editora X, porque das prioridades, dentro das necessidades da família, comprar esse livro significa deixar de comprar outra coisa necessária, né? Então, é um gás, é uma conta de luz, é uma conta d'água, comida. Então, é muito complicado. As pessoas realmente é, precisam ser seduzidas pela leitura, mas, ao mesmo tempo, o mercado editorial, né, o sistema que a gente está, acaba deixando inatingível esse acesso para essa camada da população, né? Deixa eu ver aqui. As bibliotecas públicas, elas e escolares e bibliotecas comunitárias, elas precisam realmente ter esse impulsionamento, né? E uma política pública, né? Sim, tem muito mais, no meu ponto de vista, mais escurecida, né? E mais diversa, né? Trazer mais coisas. Querido, eu quero que você continue essa conversa, eu tenho algumas outras conversas. Mas eu queria que você declamasse um Tá outro ok. texto seu, por favor. Vamos ver aqui. Enquanto Nice está procurando, lembrar, pedir a todas e todas, comente, por favor, assine o canal, divulga isso, sabe assim? Divulgue essa iniciativa preta, divulgue essa conversa interessante da Nice e esse mês de comemoração que nós estamos fazendo nesse nosso agosto. Eu vou. Tem uma poeta, uma poetisa aqui de São João, uma jovem, Thaisa Santos. A Thaisa é oriunda também de um.
do CIEP, né, da rede pública aqui. Ela esteve lá na nossa academia já tem algum tempo, até antes da pandemia. É um material assim muito bom. E teve um poema que ela escreveu que teve um trecho que eu simplesmente amei. Eu gostei tanto que eu acabei fazendo um poema por conta desse texto. Então, dessa frase. E ela colocou assim, a Thaisa coloca assim: os corpos seguem carregados de cansaço de um dia faminto por vida. Olha que profundo, né? E aí eu coloquei assim: o cansaço me consome nos milésimos de segundos, nas 4 estações do ano. Me alimento dos desejos que não realizei. A alma sofre indigesta, vomitando frustrações, estômago embrulhado para presente. Tenho fome de vontades proibidas, maquiadas no meu subconsciente ou escondidas debaixo do tapete. Obstáculos multifacetados, esperando o meu tropeço. E meu corpo negro e descalço, carregado de cansaço, sobrevive mais um dia. Viver é um prato saboroso e o meu ainda está vazio. Não é só a barriga que ronca, é a alma também. Então eu fiz essa frase inicial da Thaisa me inspirou, porque eu achei isso muito intenso, né? E a gente acaba. O poeta é disso, né? O poeta ele vê uma tudo, né? Tudo pode, tudo é poético, né? Não, Nem necessariamente a pessoa coloca como coisas belas, nem sempre as coisas têm que ser. O que que é esse belo, né? e é uma coisa que Que... quem escreve, né, o que eu coloco, que os clássicos nós lemos, os nossos contemporâneos a gente vigia. E umas horas, quando vigia, a gente pesca um texto ou pesca um mote, assim também. Nisso, para mim ficou bem interessante esses seus dois pontos de virada, que, né, por um motivo infeliz, mas essas análises desse ponto de virada e esse hoje a gente vê como hiato, mas que foi talvez uma recarga ou uma carga que você deu como foi, como que é hoje, onde como está refletindo nessa sua literatura. É interessante, né? Eu acho que a palavra maturidade seria a palavra-chave de hoje, né? Por quê? Porque eu sempre, já até comentei até no último espaço que eu fui, porque a gente não é um ser estanque, né? A pessoa, né, assim, nos Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ficar assim. A nossa escrita, ela vai mudando ao longo do tempo, né? É, ela vai, não, eu não digo nem só se aperfeiçoando, mas assim, a mentalidade da gente, né? Aquilo que a gente vai adquirindo de experiência, de maturidade, de parcerias, de contatos, né? A vida de uma maneira geral. Então, hoje, eu vejo isso bem nítido, né? Quando eu fiz o Epiderme Poética, eram textos assim, era aquele momento de catarse, e depois o ano de 2011 eu grávida, então é, eu tinha já algumas questões críticas ali, mas não era tão acentuado, porque estava essa questão da maternidade assim bem aflorada, né? Que eu ainda estava gerando o Gustavo. Mas depois, com o passar do tempo, a minha escrita, ela já tem essa, eu diria que essa pegada, esse olhar realmente, porque eu trabalho, o meu trabalho de sala de leitura é justamente, agora eu sou professora
atuando como sala de leitura, é justamente fazer essa mediação com as crianças, é tentar realmente promover esse contato, essa sedução literária com as crianças. E, e a gente vê muito dessa diversidade, esse debate, uma cultura ainda, espaços ainda muito preconceituosos. E realmente, é, mergulhar numa cultura antirracista não é uma coisa que hoje eu acordei, olhei para o céu, não tem nuvens no céu, então hoje eu vou fazer isso. Eu vou começar assim, não. É um caminho, né? Então, de anos atrás, quais eram os autores negros que eu tinha na minha biblioteca? Eu não lembro. Eu não lembro, né? Então, de apresentar para as crianças. Então, hoje, essas discussões esse olhar mais crítico perante a sociedade na qual eu estou, isso eu vejo um pouco reverberando nos meus textos hoje. Existe uma niche mais crítica, né? Ainda um pouco perfeccionista, achando às vezes que não está legal, mas já melhorei muito em relação a isso, porque a gente está sempre num processo, né? E esse grupo de mulheres que eu falei, né, grupo de mulheres Ipondá, que eu faço parte, que é aqui Éden, a sede, é justamente um grupo, não é só questão cultural também, mas promove essa discussão mesmo, essa divulgação de contra a violência contra a mulher. Então, era algo assim que a gente sabe, mas a gente às vezes não coloca tanto no papel, não pensa, não verbaliza. A coisa está ali, você sabe o que é, você tem noção do que é. E o grupo me ajudou muito a perceber, ter esse olhar empático em relação às mulheres, né, sobre esse momento difícil que elas estão passando. Então, a escrita hoje, para mim, ela é libertadora, ela é terapêutica, e a gente lê, a gente escreve, né? Quando está feliz, quando está chateada, quando está revoltada, quando quer fazer um protesto. Eu fiz o ano passado, ficou bem polêmico, mas eu acho que é isso, né? A palavra é uma forma de defesa, mas também uma forma de ataque, né? A gente precisa saber utilizar ela da melhor maneira possível. E se você me permite, Plínio, tem aqui, né? Não, eu permito e É, peço. Eu vou fazer pedido. Porque tem esse que você vai falar, tomara que não seja, e tem esse que você levantou, jogou para cima, esse do ano passado de protesto. Então, quero esses dois. Quero esses aí dois. vamos ver aqui, ó. Esses aqui são curtinhos. Vamos ver aqui, ó. Sobre aquele caso do menino lá em Recife, né? Eu botei assim: Miguel, desumanidade cutilada. A infância despenca do nono andar. O cachorro passeia. A patroa tá de unha feita. Aqui também é Recife, né? Daquela situação daquela não, criança, né? essa outra Foi- figura, a infância despenca. É, É, muito triste. ou E sobre o George, né, lá em Minneapolis, eu botei aqui também o mais curtinho, botei assim, sobre George, um homem negro assassinado em Minneapolis. 1000 palavras em uma única imagem, que sangra por dentro e por fora. Oficialização da barbárie. Lá é aqui. Com João Pedro,
Ágata, Marielle, infinitas reticências, infelizes coincidências. O rosto que chora tem cor. Lá é aqui. Beleza. Terrível. Terrível. E o da polêmica, você quer ouvir? Lógico, mas lógico. Eu ia pegar, assim. Ai, e teve dois, mas esse daqui. Não nos Deixa- poupe, querida, por gentileza. Ai, Os peraí. curtinhos, os médios, os compridos, por gentileza. Olha só, eu falei que eu faço parte do coletivo Aleatórios, tá? Esse coletivo são pessoas que inicialmente não eram somente escritores, eram pessoas que gostavam de literatura. Tinha escritores, tinha poetas, mas nem todo mundo era uma quantidade até bem menor. E aí a Fabiana Esteves, ela teve a missão hercúlea de cativar a gente para que a gente pudesse fazer uma coletânea, cada um escrever de acordo com o que queria, né? Seu cordel, seu conto, seu poema. E nós, em 2016, montamos essa coletânea. E aí eu fiz a leitura desse texto aqui, no evento, e eu botei aqui, o nome dele é Descoberta. Esse aqui, ele não foi feito agora, ele foi feito em 2016, numa época em que passou uma crise no Estado, pagamento de pessoal da educação, profissionais de uma maneira geral, né? Não apenas educação. Essa crise também se estendeu, tudo que vai no Estado também, né? Segue efeito dominó para os municípios. Então foi um período assim muito complicado, de pessoas, não só os aposentados, que sempre estão sendo prejudicados, mas o pessoal da ativa também é, foi muito sofrido, sabe? Então eu botei assim: descoberta. Descobri que o poema existe no improvável, na falta de sanidade e nas esquinas da vida. O poema existe na hipocrisia dos cínicos e no sorriso sincero de um desconhecido. O poema existe mesmo sem ser feito, conhecido ou sentido, no abraço caloroso ou no apartheid velado, nos gritos, risadas e suspiros, e até no próprio silêncio. O poema existe na praia de Copacabana ou na biblioteca comunitária em Jardim Primavera. O poema existe no menino de rua, no desempregado e no alto preço do feijão. Nos hospitais, igrejas, prisões e principalmente em escolas. Também no prefeito que não paga o salário e no Congresso Nacional. Só aí o poema vira bosta e fede. O poema existe até na merda. Exa. Então, é assim, como eu falei, né? A gente vai repensando, escrevendo. é, Tem até essa questão que eu falo, costumo falar aqui aqui na capa do livro, aqui tem a ostra, e eu dei a sugestão para a menina que fez a capa, por conta de uma fala do Rubem Alves, quando perguntaram a ele no Sem Censura, que eu lembro desse programa até hoje, isso tem muito tempo. Não, O quando a que Leda que fa- Nagli era interessante. é, Para quem não tem tempo. assistiu, quem não lembra, Sem Censura, é um programa que era tratado pela TV É, Educativa, apresentado pela direto. Leda Nagli. Do túnel do tempo. E Nossa, aí perguntaram a ele o que que fazia, por que que ele escrevia, o que que fazia ele escrever. Então ele brilhantemente ele colocou, né?
o que fazia ele escrever é aquilo que cutucava ele. E aí ele comparou com essa questão da pérola. Porque o que que é a pérola se não um grão de areia que invade a ostra e essa reação, né, que acontece ali dentro produz a pérola. Então, para que a pérola possa existir, você precisa desse atrito, que pode ser, como ele disse, né? Pode ser uma coisa positiva, uma coisa que te dá muita alegria, né? Você faz um poema para o nascimento do filho, você faz um poema de um momento alegre da sua vida, né? Virada do ano, ou pode ser um momento triste, um momento assim de que você recebe aquele baque, né? De revolta também. E o que importa é que a pessoa seja cutucada, né? São diferentes. De qualquer forma, você precisa ser cutucado para escrever. E eu sempre falo para as pessoas que a emoção ela tá, querendo ou não, o pessoal fala, ah, mas isso é um dom. Não, olha só, a emoção ela tá no seu texto. Se eu pedir para uma pessoa falar de um momento feliz da vida dela, ou até de um momento dolorido, se você não ficar preso às questões gramaticais, você quer ler aquele texto, que está ali naquele texto, aquilo vai bater em você sim. Por quê? Porque ele tá mergulhado em emoção. Então, às vezes, né, as mães ou as pessoas no momento é, difícil da vida, né, passam uma situação complicada, eles colocam algum texto no Facebook, no Instagram, e como que aquele texto fala assim, nossa, eu não sabia que fulano escrevia tão bem. Mas por quê? Porque aquilo reverberou, né? Aquilo cutucou ela e ela colocou para fora. Eu acho que às vezes o que está faltando é a gente se deixar cutucar, né? Ou, Eu acho ou, que ou ousar colocar para fora. e colocar, né? Porque às vezes a pessoa se coloca numa armadura que, não, né? Porque cada um transborda, porque escrever é transbordar. Eu penso dessa forma. Quando não Justo, cabe em mim, eu escrevo. justo. Então, as pessoas às vezes colocam uma armadura que nada, querendo que nada cutuque. E depois ela não quer colocar para fora. Mas a emoção ela precisa, né? Porque nós somos seres emocionais. E aí, quando você vê, como que é bom o diário, como que é bom você escrever. Porque aquilo ali, seja lá o que for, você está colocando. Você não está você tá, não é verbalizando, mas você está colocando no papel. E como isso faz bem para a gente, né? Então, assim, quantas enxaquecas, quantas gastrites, quantas questões emocionais aí podem ser trabalhadas quando você coloca no papel, né? Quando você é, coloca para fora de alguma forma. Necessariamente, eu não quero fazer um poema, não, mas você, alguma coisa, né? Essa questão de você, né? Fica aquilo que não desce, né? Aquele comprimido sem revestimento, aquele que tava ali e não vai nem fica, né? Então realmente é bem complicado. Com certeza. Querida, vou pedir uma licença para você, um Sim, tempo para água, para a gente poder fazer o nosso griot, falar. E aí eu peço para todas e todos que estão assistindo assim, assine o canal, converse, veja as coisas, né? Participe, divulgue muito essa nossa conversa, que é importante para fazer. Vamos lá. E aí hoje, essa nossa griot é Inaldete Pinheiro de Andrade. Inaldete nasceu em 1946 na cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Aos 20 anos, mudou-se para Recife, onde cursou a graduação em enfermagem e mestrado em serviço social pela Universidade Federal de Pernambuco. Desde jovem, participava ativamente de ações em prol à
igualdade racial e respeito às diferenças. Foi uma das fundadoras do movimento negro na região de Recife e participa de organizações civis voltadas à defesa dos direitos humanos. E Nadete afirma: desde estudante, eu escrevia. Sempre me distinguia pela minha redação. Eu gostava muito, tanto gostava de ler, uma coisa alimentava a outra. Quando cheguei no movimento negro, optei pela pauta da saúde, porque sou enfermeira, e da educação, e sempre me tocou muito de perto. Isso me estimulou a escrever com esse recorte para crianças. Decidi fazer uma literatura para que as crianças se alegrem, para que conheçam sua história, para que não esperem chegar ao fim da universidade para conhecê-la. Foi assim que eu comecei. Pesquisadora e militante, ela tem se dedicado ao resgate da multifacetada herança africana presente na nossa formação. Seus trabalhos vêm contribuindo para a constituição de uma bibliografia voltada para o ensino da história e das culturas africana e afro-brasileira, notadamente em suas manifestações pernambucanas e nordestinas. Ela foi filiada à União Brasileira de Escritores e tem seu currículo a produção de mais de uma dezena de livros, alguns inéditos. Dentre eles destacam escritos voltados para criança e jovem, né, como ela mesma afirmou, sempre com foco de valorização da afrodescendência enquanto individualidade e coletividade. Publicou também um vigoroso trabalho de crítica literária em que analisa a presença do preconceito de cor em nossa literatura infanto-juvenil, Racismo e o Antirracismo na Literatura Infanto-Juvenil, de 2001. Trabalho de crítica literária que aborda essa representação da população negra nos livros produzidos para crianças. Ela acredita que o cenário da literatura infantil avançou muito nesse aspecto. Pessoas negras com conhecimento fortalecem muito a literatura infantil, mudando a perspectiva, que era muito paternalista. Havia muito paternalismo ou uma agressão à criança sem nome ou apelidos pejorativos. Isso mudou. Mesmo que alguém ainda use termos como moreninha, isso existe. Suas ações em prol do fortalecimento da cultura brasileira e afro-brasileira são significativas. E está em vários caminhos. Essa é Inaldete Pinheiro de Andrade, a nossa griot. E é isso, né? Por gentileza, assine o canal. E vamos voltar a conversar com Nice Mendes. Salve, Nice. Continue, por favor, continue contando suas histórias, querida, por favor. Deixa eu acertar aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui para água. Bem, como eu falei para você, eu, eu comecei com a poesia, mas em 2016 eu resolvi sair da zona de conforto. Eu acho que é um grande desafio, né? Quando a gente você já tem um caminho, né? Algo que te deixa uma sensação de segurança. E eu resolvi participar de um concurso de contos promovido pelo Instituto Ecos, que era entre Contos do Rio, né? Os poemas foram, obrigada, esqueci, selecionados. Foram, na verdade, a gente mandou o conto. Foi uma equipe que fez a seleção de uma parte e depois foi votado através da internet. E eu fiquei muito feliz porque o meu conto, que é do Corcovado, ele faz parte dessa coletânea. E é justamente sobre uma criança negra, é uma criança negra que ela vai para a escola, ela está na escola, numa escola pública municipal, e vai conhecer lá o Cristo Redentor. Então a mãe estava toda aquela organização do material e que ela recolhe materiais, né, na rua para vender, para inteirar o dia a dia ali. E ela estava feliz da vida porque ela sempre quis conhecer
e o filho dela ia, porque era tudo tão caro, né? Como que ela ia lá, né? Pagar, né? Tava bem caro. E aí ele volta contando essa experiência para ela e, e ela fica emocionada porque é algo que naquele momento ela não estava triste porque ela nunca tinha ido, né? Mas sim, ela estava feliz porque ele tinha ido. E aí depois, porque as mães, é, questão de passeio de escola, a gente vê muito isso, né? Às vezes não deixam ir porque ficam preocupadas, né? Não só na rede pública, em qualquer lugar. A gente vê isso. E aí ele fala assim: Pedro abraçou a mãe e disse, no finalzinho: Mãe, obrigado por me deixar ir ao passeio. Eu adorei ver o Cristo lá de cima. Com uma lágrima que teimava corajosamente em cair, Maria do Socorro da Silva sussurrou no seu ouvido: Obrigada, meu filho. Eu vi o Cristo através do teu olhar e dormiram felizes com a alma dos passarinhos. Então, como a gente vê, né? Hoje, se a gente perguntar para as pessoas que moram no Rio de Janeiro, os nossos alunos, os nossos familiares, né? Pessoas que passam a gente, quem já foi lá, né? Teve condições. Não é que não quer, mas se você for, né, pensar em questões monetárias, que você tem que pagar para conseguir chegar lá. Então, é, 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 a gente vê que é um cartão postal, né? É um lugar muito bonito, mas que a população, de uma maneira geral, a população periférica, ela não consegue ter. E às vezes é através de um passeio, né? Esses eventos que a gente tem nas escolas públicas é que as crianças acabam conhecendo esses espaços, porque realmente, às vezes, com a família fica um pouquinho mais complicado, né? Não, com certeza, né? Isso é muito, muito. Não, eu fiquei emocionado e pensando, como no Rio não vai ver, mas é isso, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Querida, vamos lá. Vou pedir uma licença para você agora, para a gente fazer a nossa estante preta. Antes, por gentileza, dá o serviço. Você já mostrou dois livros. Como que a gente adquire esses dois livros que você nos mostrou? A Epidemia Bem, Poética e o Entre Contos do Rio. tá. O Entre Contos do Rio, ele foi uma. A gente foi selecionado, a gente recebeu alguns exemplares, né? Não foi uma questão assim que eles colocaram à venda. Eles deram para os parceiros dessa ONG, né? O Epiderme Poética Comigo Mesmo, tá? É, a gente acaba sendo o caixa, né? O produtor, tudo, né? Multi, mil e uma funções. E o pessoal pode entrar em contato comigo pelo Instagram, né? Nice Neves Poeta, tá? E a gente pode disponibilizar. O meu mais recente, que é esse daqui, que é o infantil, Não, esse você vai falar depois, vai ter um momento que você vai falar. né? Esse, Aí esse daqui a gente tem através da editora Panóplia, né? não. E assim, o Encantadores de Letras ainda tem alguns exemplares também dessa coletânea do coletivo, também é comigo. E assim, né? É uma aventura, né? Momento boca a boca mesmo. Com certeza. Esse seu livro a gente vai falar. Vou fazer essa estante e aí você volta falando desse seu mais Ah, tá. recente, por favor. Tá Legal? ok. E é isso que a gente. Essa é a ideia, né? Da nota de escurecimento. Você trazer histórias, trazer livros, trazer histórias de pretas e pretos, né? E aí, vamos lá. Nesse nosso primeiro.
Vamos lá, Balé das Emoções, Geni Guimarães, editora Malê. Segundo Patrícia Anunciata, nesse livro de poemas, Geni nos internece, nos encanta com suas palavras. A autora, que conhecemos inicialmente por meio da prosa, nos brinda com seu verbo em ação, com sua poética sobre amor, infância, sofrimento, desejo, inocência, medo, entrega, utopia. Geni nos brinda com uma voz poética que descortina diante de nós, nos coloca em contato com os sentimentos que pulsam em cada um, em cada uma de nós, desnudando. Balé das Emoções, Geni Guimarães, editora Malê. O outro da estante é Ginga da Rainha, autora Iris Maria da Costa Mann. Sinopse. Os pequenos leitores vão tomar conhecimento da Rainha Njinga Mandé, verdadeiro mito da história africana que nasceu em Angola. Sua inteligência, habilidade política e liderança destacam contra o colonialismo português. A ginga da rainha traz essa história para os nossos dias, recontando por meio das suas conversas entre uma menina de 11 anos e a empregada da sua casa. O livro traz gravuras do Museu Histórico de Angola e também acompanhado de um livro de um CD-ROM, do caderno, da Masa Edições. A Ginga da Rainha, Iris Aman. E, por fim, Tarachacum, Andressa Félix. É o nome, esse Tarachacum officiale, é o nome de um dente de leão, uma plantinha minúscula e leve que pode viajar grandes distâncias com a ajuda com vento. Marcelo é o nome de um garotinho, mas ainda muito maior que um dente de leão. Pequeno, grande, perto, distante, aqui, ali, acolá. Esta é uma história que nos convida a refletir sobre as dimensões e as escalas. Acompanhando o percurso do Taxaracum por ruas, praças, rios e sonhos. E Marcelo, também o leitor, consegue perceber a grandeza e a diversidade de más edições Tarachacum, da autora Andressa Félix. E é sempre lembrando, assine o nosso canal, converse, vamos lá, divulgue, deixe seus comentários. E aí vamos agora com a Anice ouvir ela falar desse seu mais recente livro. Conte pra gente, Nice. Bem, como eu já falei, né, eu trabalho com crianças e no final das contas, ao longo desses anos aí, eu resolvi publicar um livro infantil. Na verdade, a coisa ela tomou mais forma realmente na pandemia, tá? É, a Yá Lúcia de Oxum, que é a coordenadora do Grupo de Mulheres e Pondá, nós organizamos um sarau Tapioca e Poesia. E como a Yá Lúcia, ela nasceu e morou no Pará há muito tempo, a gente conversava muito sobre a questão cultural lá no Pará. Porque é uma diversidade, né? Assim, é muito bom a gente conversar, perceber isso na experiência do outro. E ela conversou bastante, nós fizemos esse sarau. E um belo dia, num engarrafamento em Caxias, tudo parado, 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 eu venho com essa ideia, ela brota na cabeça de uma. Eu comecei a imaginar uma menina com essa que morasse no Pará, com essa feição indígena mesmo, com esses traços, né, dessa ascendência indígena, em que ela falasse sobre a tapioca. Então, publiquei, né, Cantos de Anaí, uma viagem recheada de tapioca e poesia, pela editora Panóplia, aqui em Caxias. É uma viagem que ela fala dos pratos, um pouco da cultura dela, e ela convida a essa viagem, onde cada parada ela fala e tem um momento poético também, né? Então, a gente tem ah, falando da lenda da mandioca, nós temos receita de pizza de tapioca também,
Nós temos o carimbó, um pouco sobre o carimbó. Então, tem a avó dela, que é a Jurema, né? Que quando era mais nova adorava dançar carimbó e agora ela vende as tapiocas lá na praça. E está sendo uma experiência assim bem interessante porque eu já cheguei a lancei recentemente e fui numa creche aqui no Chapadão e foi muito gratificante porque as crianças realmente é aquilo que a gente falou no início, né? O leitor, o leitor ele não nasce de, de uma hora para outra, mas esse estimular esse comportamento leitor nas crianças é uma plantinha que a gente está colocando, né? E aí você vê aquela criança de 2 anos, o Otávio, que me ganhou, porque realmente o comportamento leitor não é só a questão do ler, mas assim, de como que ele pega o livro, de como que ele abre, de como ele folheia, de como, o que que ele seleciona, o que que ele interage com o colega. E o Otávio, entre outras crianças ali, gostaram muito da atividade. Então, eu acho importante porque sai desse eixo Rio-São Paulo, né, um pouquinho, quando ela diz que ela mora numa palafita, e tem todas essas questões é, dessa população que mora nas palafitas lá no Pará, a questão do açaí, que ela fala tanto aqui, e a gente vê que existem essas diferenças, né? Que o pessoal de lá fala que quem já provou diz que é diferente. De uma coisa que faz parte da nossa alimentação, né? E resgatar um pouco dessa cultura. Tem aqui uma parte que eu falo da lenda da mandioca e depois eu fiz um poema, porque a gente sabe que a Mani, ela acaba morrendo, né? E que era uma menina que nasceu com a pele bem clarinha, acaba morrendo. E aí eu fiz esse poema aqui. A lenda da mandioca. No nascimento de Mani, as estrelas brilharam no céu, constelações em festa. Bela menina, raiozinho de luar, o sorriso iluminado como o sol. Na mais tenra infância, o eclipse se fez presente. A lua e o sol choraram. E então, o presente de Tupã brotou. Então, a gente fala sobre a morte, porque a gente coloca às vezes muito como um tabu para a criança, né? A gente vê essa questão da Covid, né? Qual criança que a gente não conhece que não perdeu alguém próximo ou não tão próximo? Não tem como, infelizmente. E a gente precisa, porque nem tudo é viver feliz para sempre, né? As lendas indígenas, elas têm muito a ensinar, né? Essa questão do psicológico, não só das crianças, mas da gente mesmo, né? E falar também, o presente Tupã brotou, porque a gente precisa respeitar também essa ancestralidade, né? Então, cada um com as suas questões religiosas, e cada um pensa da forma que quiser pensar, e a gente precisa respeitar, né? Mas, tia, mas deu, né? Não, olha só. Eles a forma que eles acreditam, e cada um do seu quadrado, né? A gente precisa conhecer, primeiro saber que existe. E depois, se você vai concordar ou não, é um outro departamento. Porque as coisas, hoje em dia, a gente está vendo as coisas assim muito intransigentes, né? É uma. Não vou falar a palavra ditadura, não, mas assim, é muito. Ah, não, mas isso não pode ser assim. Não dá para ser assim.
sabe? Não pensar muito dentro de uma caixinha. E a gente precisa mostrar para eles, para as crianças, ou também de uma maneira geral, né, que, que a cultura indígena ela faz parte do nosso cotidiano, né? A cultura indígena, os indígenas, como se fosse coisa do passado, não, eles estão aqui. Então, quando você fala a alimentação da gente, as palavras que a gente usa no nosso vocabulário, quando você fala pavuna, xerém, guanabara, carioca, né? Tudo isso aí são palavras de origem indígena na alimentação. Então tem os hábitos, né? Questão do banho, né? De outras coisas também. Esse saber do da deles, né? Do pajé, a questão do que pode ser usado, o que não pode ser usado. Então a gente precisa de certa forma estar resgatando, né? E não precisa ser uma coisa tão fechada. Você vai dar um texto ali e falar cultura indígena e nós podemos. Não, não. Você consegue fazer uma reflexão com eles a partir de um livro infantil, né? Acho que a literatura também tem essa função. Ela não só é prazerosa, mas também de reflexão, né? Sim, sim, com certeza, querida, com certeza. Bom, pedir licença para você pela última vez, né? Estamos aqui no nosso final, lembrando, e naquele momento de sugestão de uma outra boa conversa que nós tivemos aqui no canal, exatamente há um ano atrás, um pouco mais, um pouco menos, com a Valéria Lourenço. Foi muito legal, tá aí, né? Tá aí nos nossos nos comentários e lembrar que, né, nós estamos oferecendo essa conversa para quem está fazendo 3 anos, e passa 300. Mas, em especial, essa conversa para Thaís Santana e Oliver Thaís. É isso. Nice, muito obrigado, querida. Agradeço muito a sua gentileza, sua expertise, seu olhar, né? Foi muito bacana, né? Renovo meu agradecimento ao Ney, né, de ter feito essa ponte para esse conhecimento, esse momento de reflexão muito gostoso, muito agradeço mesmo, querida. Foi um prazer, foi um prazer. É como eu disse no início, né? A literatura nos une. A gente vê, como eu falei, eu moro na Baixada, né? E às vezes a gente já aconteceu de eu participar de um evento na Ler, lá no centro, e você é de São João? Nossa, que legal, você é de São João. Então, onde? Você é de Tomaizinho? Eu falei, nossa, mas eu também sou de Tomaizinho. Nós éramos praticamente vizinhas, né? Morando no mesmo bairro, e a gente não se conhecia. Então, a gente precisa realmente aproveitar esses espaços mesmo, as mídias sociais, para encurtar essas distâncias, né? Com certeza. Para que as pessoas realmente. Não é só uma questão de apresentar o trabalho, mas assim, da gente estar conhecendo pessoas, parcerias, trocando ideias, né? Sim. Essa questão que você colocou ali, não, Tarachacu. eu não vou conseguir falar o nome. Ali tá falando Tarachacu. daquele do tara, é o que aquele o dente de leão é aquele que você vai É, e sopra. esse, né? É aquela Que folhinha que interessante. é muito legal. A minha prima teve aqui recentemente, e estava conversando com a minha mãe, e eu não estava na conversa, eu só ouvi. Ela estava pesquisando sobre a questão do dente de leão, e tem realmente questões que são muito boas para a saúde. E é uma coisa que faz, né, que tá, né, todo lugar tem. Eu não sei se era para pressão, não sei, não lembro o que que era, mas ela estava conversando com a minha mãe lá e ela estava em altos papos das plantinhas, né? E esse saber, né? Quanta coisa ali, a gente não precisa estar se entupindo desses remédios de farmácia. Até porque eu
eu falo por mim, a minha infância e eu diria até adolescência, eu não sabia o que que era esse negócio de falar. Tinha uma Novalgina em casa, né? Hum, Ponto. Mas o meu quintal, o quintal da minha mãe era tansagem, capim-limão, erva de Santa Maria, né? Para verme, tinha um pouquinho de cada coisa, saião, arnica. Então foi uma realmente não tinha essas coisas que tem hoje, assim. Tudo é remédio, não. Foi e é mais saudável, né? sim, Então, que a gente puder tentar, né? Evitar, né? São exatamente. opções, né? São, Chazinhos. são Agora boas eu não gosto opções. de chá. É, tem isso, tem isso, sim. Mas isso, Nice, muito obrigado, querida, muito obrigado pela sua gentileza, agradeço a todas e todos, renovo, né? Tá aí todas as informações, né? Onde conseguir os livros da Nice, tá lá, vai, ela tá lá no Instagram, Nice Mendes Poeta, tá lá, procura, né? Assine o canal, vamos lá, vamos dividir esse agosto, a gente está em festas, né? De como nós começamos, como continuar. Então, muito obrigado. Até. Tchau, Nice. Até. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, pessoal. Obrigado.